A Grayscale, primeiro, ela meio que joga um banho de água fria, né, em todo mundo que começa a ler o relatório. Ela fala que Cardano se propõe a acertar de primeira, né? Porque, já comparando com outras blockchains como o Ethereum, por exemplo, que o Ethereum já teve diversos bugs que fez muita gente perder grana, né? Muita gente já perdeu dinheiro utilizando o Ethereum. Inclusive, o Ethereum teve que voltar a blockchain para voltar em um estado depois de um bug que teve, foi o bug do o hack da DAO, né? Que aí teve uma divisão e se criou o Ethereum Classic, porque a ideia do Ethereum Classic é de que a blockchain realmente é imutável, né? Que é a ideia de todas as blockchains, da blockchain ser imutável. Então, a Grayscale fala, a Cardano quer acertar de primeira, né? E a Cardano é baseado em pesquisa acadêmica, revisão por pares e verificação formal de segurança, né? Então, a Grayscale já falou o que a gente fala direto aqui nas nossas lives. Quando eu li, cara, parecia que era o Bosco ou a Maria falando, assim, pô, coisa que a gente fala todo dia, a Grayscale falando. Vamos lá, olha. Aí eles falam que aqui é o banho de água fria, tá? Agora que vem, se prepara. Só que aí eles falam que essa abordagem da Cardano, de acertar de primeira, é, é o calcanhar de Aquiles da blockchain. Por quê? Ela fala que a Cardano não tinha. É um relatório de setembro de 2021 que foi divulgado agora no início do mês de outubro, tá? Então ela fala que Cardano não tinha, historicamente, contratos inteligentes. Os contratos inteligentes é a mola propulsora da blockchain, que é o que permite que você tenha aplicativos na rede e que as pessoas possam usar aplicativos. Simular como você usa no seu Android, no seu iOS, por exemplo. Os contratos inteligentes é essa funcionalidade que permite você ter, por exemplo, exchanges descentralizadas, você ter aplicativos de finanças descentralizadas, que você possa fazer empréstimo e ganhar juros, etc. E aí eles falam o seguinte, que ainda não se sabe o quão robusto vão ser os contratos inteligentes na Cardano, né? Como os DEPs vão funcionar na rede. E eles têm razão, porque os DEPs foram lançados agora no dia 12 de setembro, e é muito alinhado com o que a Cardano falou de que vai demorar algum tempo para os aplicativos descentralizados, os contratos inteligentes mais robustos serem lançados na rede. Porque tem uma curva de aprendizado, os desenvolvedores têm que aprender a linguagem, aprender a tecnologia, como que funciona a blockchain, etc. Então, inclusive, já teve até Food, né, Bosco, falando que a Cardano tinha um problema, que o UTXO era um problema, só que, na verdade, era a inexperiência dos desenvolvedores, mas não vamos entrar nesse ponto, né? Vamos seguir aqui na avaliação da Grayscale. Então, o que a Grayscale falou é que a Cardano ainda não se provou, né? E isso já responde meio que a pergunta do tema da live, que é Cardano está subvalorizada. Por quê? Ela tem um potencial, mas vamos lá, porque eu já tô botando o boi na frente da carroça aí. Maria e Bosco, a qualquer momento que vocês tiverem alguma observação, alguma coisa, podem me interromper, tá? Mas eu vou tentar seguir aqui o mais rápido possível para também não ficar muito extenso. Beleza? Sim, pode seguir. Tá, aí eles falam aqui, ó. No entanto, né, depois de jogar o balde de água fria, a Grayscale fala, no entanto, Cardano conseguiu se tornar a terceira maior criptomoeda do mundo, né? E aí ele fala o seguinte, que a Cardano, ela movimentou mais de US$ 1 trilhão em transações na blockchain desde o ano passado. Então, desde que houve o começo do stake na blockchain Cardano, em agosto do ano passado, a Cardano movimentou mais de US$ 1 trilhão. Por que isso é importante? Porque, assim, uma métrica para você saber se aquela blockchain, de você identificar um fundamento da blockchain é esse. Se ela é utilizada por alguém. Você compraria, Bosco, um produto que ninguém compra? Por exemplo, você chega no mercado, aí tem um produto na prateleira, por exemplo, uma marca ou um produto novo que, tipo assim, desconhecido. Primeira reação que você tem é de estranheza, né? Você já fica meio estranho assim, né? Então, o que a Grayscale fez, né? Todo mundo fala que Cardano não tem contrato inteligente. Mas o que é que Cardano tem? Vamos olhar, né? Vamos estudar a Cardano. Então, eles chegaram a essa informação de que a Cardano movimenta muita grana. US$ 1 trilhão é muita grana, galera. Aí a Grayscale traz mais dados muito interessantes para eu e você que investimos em Cardano, né?
que a rede processa mais de 115 mil transações por dia. Né? A rede tem mais de 115 mil transações por dia, em média, né, galera? Eles falam que isso é um aumento de 13 vezes em relação ao início do ano. Né? Isso. Eles falam da receita de taxas que a Cardano arrecada, né? Aquela taxa que você paga quando faz uma transação. E que esse é um dado que contribui para a segurança da rede. Por quê? As taxas que a gente paga na rede, elas são revestidas em stake, né? Então, o stake que você recebe por fazer delegar suas ADAs na pool cardanista, ele vem em parte das ADAs novas e em parte das taxas da rede. Então, quanto mais taxas a rede está arrecadando, mais estímulo tem, porque isso vai ser pago em recompensa para todo mundo. É como se fosse um cashback, né, Busca? Como se você pagasse a taxa e depois você recebesse no stake. E aí eles falam que aumentou 65 vezes a quantidade de taxas, né, de receita de taxa que a Cardano adquiriu. Eles falam que é em torno de 56 milhões ao ano, né? Eles falam que é anualizado. Por mês seria 1 milhão de dólares, tá? E outra, galera, sendo que as taxas da Cardano são as menores, são bem menores do que Ethereum, do que Bitcoin, não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. As taxas são baixas, ou seja, é realmente quantidade de transação, quantidade de gente utilizando a blockchain, né, Bolsa? Então, aí, no caso, no futuro, pode ser que as recompensas aumentem, né? Porque o número de pessoas usando a rede vai aumentar e o número de taxas vai aumentar e mais vai ter DeFi e as pessoas também vai ter menos pessoas fazendo stake, porque boa parte também vão estar querendo fazer DeFi, então pode ser que as recompensas de stake se tornem maior para ficar também mais atrativo. Exato. Porque assim, o stake é um pote que é dividido para todas as carteiras que estão em stake proporcionalmente, né? Então, o que o Bosco está falando se algumas pessoas vão tirar do stake e colocar no DeFi, significa que você vai ter menos carteiras para receber as recompensas do stake. Então, quem ficar no stake também vai ter um upzinho legal. O que eu vou fazer é deixar uma parte em stake, que seria tipo a minha poupança da minha aposentadoria, e uma parte que eu vou colocar no DeFi, que é justamente uma exposição maior a risco, porque pode ter bug no contrato, você pode perder a grana, como já aconteceu. Não é porque os contratos são lançados na Cardano, galera, os DEPs, né, DeFi lançado na Cardano, que vai ser livre de bugs. Isso vai depender muito do projeto, de como os desenvolvedores se preocuparam em desenvolver o produto deles. Então, fiquem de olho em projetos que fazem auditoria, que tem uma empresa auditando aquele projeto e garantindo que aquele código daquele DEP, daquele contrato inteligente, ele é seguro. Inclusive, a MinSwap, que foi a DEX, Exchange Centralizada, que fez uma venda de tokens hoje pela manhã, eles explicaram que eles decidiram fazer essa venda justamente para levantar grana para pagar a auditoria. Eles vão pagar uma empresa para fazer a auditoria do código do contrato inteligente. E isso é bom para todo mundo, né? Porque se eles identificarem que vai ter bug, eles corrigem o bug antes de tipo, lançarem e a gente descobrir depois que deu algum problema e a galera perdeu grana. Então, tenham paciência que as exchanges descentralizadas vão ser lançadas em breve, galera. Né? Tem algumas aí prevendo ser lançado em outubro, então a gente ainda está um terço do começo do mês, né? A gente é dia 10 ainda. E tem outras que vão ser lançadas nos próximos meses, até o final do ano. Maria. Bosco não, Ático. Tenham medo e tenham receio de projeto de DEX. São projetos de altíssimo risco. As pessoas estão me interrogando 24 horas por dia a respeito de projetos de DEX. Gente, não é brincadeira. O que tem de time oculto, que não se apresenta, que não vem no canal conversar com as pessoas, é grande. Por isso que a gente fala que aqui a gente é o nosso próprio banco e cada um faz a sua própria pesquisa. É por isso que a gente não aborda projetos como a DAX, a Ergodex e todos esses outros assuntos, porque se você vê que cripto já é risco, imagina esses outros projetos que às vezes você não tem a capacidade técnica
de analisar como pessoa comum. Então, assim, se você não consegue acompanhar, se você não entende, se é muito difícil para você, eu, do fundo do meu coração, falo para você ficar em ADA e aproveitar só as oportunidades nas quais você consegue analisar e tomar a sua própria decisão. Nós, como pool, o nosso serviço é rodar os nós e dividir as recompensas. Nós não fazemos análise financeira. Você que tem que fazer a sua pesquisa e chegar à sua própria conclusão, não é isso, meninos? Perfeito, Maria. É o que a gente sempre repete. Não é porque um youtuber fez um vídeo sobre um projeto que você deve, no outro dia, ir lá e comprar, trocar todas as suas ADAs pelo aquele token. Né? O que a gente faz aqui é trazer informação. Então, vocês precisam estudar o projeto, estudar a equipe que está desenvolvendo. Tem muitas nuances aí. O que a Maria fala se você não tem tempo, se você ainda não tem o conhecimento necessário, melhor você ficar em ADA, tá? Para você não correr o risco de investir em um projeto que era um scam, por exemplo, que era um golpe, e aí você ficar prejudicado. Então, a voz da sabedoria. Escutem a professora Maria, tá? Galera, olha só, esse relatório da Grayscale me surpreendeu, Bosco, porque eles trouxeram informações muito boas sobre a rede, coisas que a gente no dia a dia está usando e a gente está vendo, mas que a Grayscale teve o trabalho de ir lá e montar gráficos sobre isso, né? Por exemplo, eles falam que a rede cresceu e a gente tem 2.800.000 usuários ativos mensalmente usando a Cardano. Isso é um aumento de 7 vezes em relação ao início do ano. Então, galera, muita gente passou a conhecer a Cardano ou investir a Cardano esse ano. Por quê? Porque no início do ano a gente já tinha a previsão de que os contratos inteligentes seriam lançados esse ano, né? E aí ele fala aqui, ó, embora a implementação de DEP em grande escala possam levar algum tempo, que é o que a Cardano falou, os contratos inteligentes mais complexos vão demorar algum tempo para serem lançados, já existem alguns sendo testados na rede principal da Cardano, e é um ecossistema inicial de projetos que vai surgindo. E aí, a Grayscale mostrou aquela tabelinha do ecossistema da Cardano, né? Aqueles diversos projetos. Ali é uma tabela até antiga, porque já tinha uma tabela nova e eles usaram a tabela antiga, que tem menos projeto. Eu percebi isso. Mas exato. Bem, então, o ecossistema da blockchain Cardano está muito pulsante. É muita gente utilizando a ADA. E mais na frente aqui do relatório, a Grayscale vai falar o seguinte, que quanto mais holders de ADA existirem, mais chance tem do ecossistema crescer. Por quê? Os holders de ADA vão poder trocar ADA pelos tokens dos projetos que vão sendo lançados na rede. Então, você tem uma retroalimentação do token ADA alimentando os projetos que estão sendo lançados e vice-versa, né? Porque a galera pode estar tirando o lucro também desses contratos inteligentes e também reinvestindo em ADA, né? Que é o que muita gente faz, uma estratégia que muita gente faz. Mas vamos lá. Eles comparam, inclusive, galera, e aqui é quando a Grayscale fala que a Cardano pode estar barata, em relação ao potencial que a blockchain tem com o lançamento dos contratos inteligentes. Eles têm uma métrica que eles falam de usuário ativo mensal. E aí eles pegam o market cap da blockchain e dividem pela quantidade de carteiras que movimentaram, que fizeram transações dentro daquele mês, né? E ele fala que, em média, a Cardano, esse índice aí é que, por usuário, em média, $30.000. No Ethereum, é $55.000. Então, você tem uma diferença aí, passando uma moto aqui, você tem uma diferença aí de $25.000, né, Bosco? Que seria praticamente a Cardano dobrar esse índice. Se ela tem 30 e a diferença para o Ethereum seria 25, ela praticamente dobrar, né, um potencial de praticamente dobrar esse índice, né, de usuários movimentando valor dentro da blockchain. Eles usam em dólar, mas a gente sabe que é movimentando ADA, mas eles usam essa métrica em dólar para provar de que o token ADA em dólar, ele pode estar muito subvalorizado, entendeu? Isso. É aí que entra essa afirmação da Grayscale. Não é Finley, é uma métrica que os caras criaram para fazer esse tipo de avaliação, né? E ele fala aqui, ó, é mais barato do que o seu maior concorrente, com base no fundamento de valor relativo por usuário.
Cara, eu fico muito empolgado quando eu escuto uma avaliação dessa aqui, principalmente da Grayscale, né, cara? Né, Bosco? Não, e aí eles falam também que o número de usuários ativos na Ethereum está em decadência e esse número na Cardano está em ascendência. E aí eles têm um gráfico lá mostrando o contraste das linhas de usuários ativos nas duas blockchains, Cardano e Ethereum. Porque se você parar para pensar, a Ethereum já tem contratos inteligentes tem uns 3, 4 anos. Talvez até mais que isso, já tem contrato inteligente. A Cardano ela lançou NFT esse ano, saiu o NFT e saiu os contratos inteligentes outro dia aí atrás. Então, você olha o ritmo de crescimento da Cardano e compara o tamanho que a Ethereum a Cardano está num crescimento bem acelerado. Saquei. Concordo, Bosco. E aí, a Grayscale, galera, agora, na parte do relatório, isso aqui é só no início do relatório, tá, galera? Mas depois eles têm estudos tópicos, etc. Eles falam do futuro, né? Eles falaram do passado da Cardano, né? Que a Cardano não tinha contratos inteligentes. Ele fala do presente, que estão sendo desenvolvidos. A Cardano está tendo um aumento da quantidade de usuários, um aumento da quantidade de carteiras, um aumento da quantidade de transações. E eles falam do futuro. O que esperar para o curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, curto prazo, galera, assim, é difícil. Cada pessoa tem uma... Quando você fala curto prazo, para cada pessoa é um tempo diferente. Quando você fala longo prazo, para cada pessoa é um tempo diferente também. Mas, assim, em investimentos, existe um consenso de que longo prazo é acima de 2 anos, tá? Acima de 2 anos já é considerado longo prazo. Então, quando a gente fala assim, invista para longo prazo, aí o cara acha assim que é 6 meses. Não, 6 meses é curto prazo, galera. Entendeu? Então, super curto. Ainda mais em cripto, que né, é uma montanha russa. Aí eles falam assim que vários fatores podem impactar a evolução da Cardano. E aí eles falam, né, no curto prazo, novos DEPs, né, NFTs e outros tokens que são lançados, e os donos de ADA trocarem uma parte das ADAs pelos tokens que estão sendo lançados. Então, o que a Maria falou, por exemplo, do Space Buds, né, que foi vendido entre 10 e 100 ADAs, e hoje está custando 3 mil e poucas ADAs, por exemplo. Cardano é muito mais do que um token, né? Muito mais do que você especular, né? Cardano tem missão, Cardano tem uma proposta, e esse relatório da Grayscale, ele finaliza falando, comparando justamente Cardano com Google, Facebook e Amazon. Cara, esse relatório da Grayscale, para mim, tá perfeito, galera. Então, se alguém aí quiser traduzir ele todo para português, né, tiver disponibilidade de puder fazer isso, eu recomendo, que vai estar ajudando muita gente a conhecer melhor um ativo e na voz de uma galera que são investidores, né? O maior fundo de investimento em cripto do mundo. E o Thiago Maria, ele pergunta aqui, ó, a rede não pode sobrecarregar devido ao aumento de transações com a implantação dos contratos inteligentes? Olha, Thiago, a rede da Cardano hoje, ela tá subdimensionada, tá? Hoje a rede está folgada. Quando você vai sacadas da Binance, ela bota assim, rede congestionada. Mentira. Aquilo ali é porque a Binance implementou uma forma de cobrar taxa variável quando você vai sacar ADAs, só que ela continua cobrando uma ADA, sempre. Toda vez que você for sacar ADAs da Binance, ela está colocando lá aquela uma ADA, sendo que ela disse que seria variável, né? E aí ela bota uma ADA e diz que a rede está congestionada para justificar isso. Mentira. Não tem nada congestionado, está tudo funcionando. Assim, Thiago, vai ter um tempo, tá, para realmente a rede ela ter uma quantidade muito grande de contratos inteligentes rodando na rede. Esse prazo aí que a Cardano tem, como, por exemplo, 6 meses a 1 ano, é o prazo que está sendo trabalhado na Hydra, que é o protocolo de escalabilidade que vai permitir que a gente processe, por exemplo, hoje, com 3 mil pools, 3 milhões de transações por segundo. Não tem nenhum sistema no mundo que processe tantas transações. E a Cardano está se preparando para isso. A gente falou já do curto prazo, que a Grayscale fala para a Cardano no curto prazo, e vamos falar do médio prazo, né? Ela cita se os DEPs, né, realmente atraírem novos usuários para a rede e a Cardano continuar aumentando as suas métricas de
valor sendo movimentado na rede, quantidade de taxas sendo arrecadadas, quantidade de carteiras ativas, né? Isso faz com que os investidores, eles olhem a blockchain enxergando o menor risco, né, Bosco? Então, se é uma blockchain que tem muita gente usando, que é uma leitura que a galera faz do Bitcoin, se é um ativo que as pessoas usam pra caramba, então eu tenho um risco menor de me expor a esse ativo, porque esse ativo ele é robusto e ele tem a confiança de uma série de pessoas, de uma série de investidores, né? E no médio prazo, galera, a Grayscale fala o seguinte, que a Cardano, ela pode se tornar um player, né, um jogador, digamos assim, um jogador que supere o Bitcoin e outros ativos de risco nessa perspectiva de risco de investimento. A gente não está dizendo aqui que a Cardano vai ser top 1 no CoinMarketCap, né? Mas a Grayscale fala assim, médio e longo prazo, né? A Grayscale fala assim, daqui a 2, 3, 5 anos, pode acontecer de a Cardano estar movimentando mais valor e ter um market cap maior do que o do Bitcoin. Claro que o Bitcoin ele vai continuar tendo a importância histórica, ele vai continuar sendo um ativo robusto, reserva de valor, mas como tecnologia, como valor girando dentro da blockchain, e a blockchain como sendo uma coisa de utilização do dia a dia, né, do dia a dia das pessoas, a Cardano, a Grayscale aponta que ela pode, tá? Ela não fala que vai, ela pode. Né? Nesse mercado, né, Bosco, a gente não tem certezas. E a Grayscale fala, o futuro é incerto. Então, controle sua exposição a risco, tá? Porque não é brinquedo, não. Você tem que botar sua cabeça no travesseiro de noite e dormir tranquilo. Se você tá com tanta grana em investimento em criptomoedas que você não consegue dormir à noite, que você tem... Nossa, você fica o tempo todo pensando nisso, que você tem medo de perder tudo, é porque você está investindo muito. Então, seria o momento de você reduzir seu investimento. Ou eu diria que não está estudando os projetos, porque se você estiver estudando o projeto, você tem confiança onde você está botando seu dinheiro, e aí você não precisa perder sono. Entendeu? Também. Pois é. Longo prazo, tá? Vamos lá. O que é que a Grayscale fala para o longo prazo, né? Ela fala que a comunidade, né, a Cardano, porque assim, algumas pessoas podem ter uma interpretação errada disso. Ela cita que a Cardano pode ser um super aplicativo, né, Bosca? Imagine que você tem, por exemplo, o teu smartphone, que ele roda um sistema operacional e roda um monte de coisa lá dentro dele. Tem pessoas que usam iPhone, que usam iOS e não usam Android, né, Bosco? Porque são sistemas diferentes e tem recursos diferentes e tal. Então, vai muito do feeling, da satisfação das pessoas usarem um sistema ou outro. Ele fala que a comunidade e a Cardano, né, enquanto empresa e enquanto desenvolvedores, podem fazer com que a Cardano seja esse super aplicativo que todo mundo queira usar e que só use, por exemplo, os DeFi que tenham na Cardano, que não use o DeFi que tem em outra rede, por exemplo. Vários motivos podem contribuir para isso, né, Bosco? Questão de yield farming, por exemplo, questão de rentabilidade que você tem num protocolo DeFi, por exemplo, questão de taxa. A taxa, você utilizando a Hydra, ela vai ser uma taxa bem pequena na rede, né? Então, você vai preferir utilizar o Ethereum pagando $200 de taxa ou você utilizar a Cardano com a Hydra pagando menos de 10 centavos de dólar, por exemplo, em ADA, né? Taxas. Claro que eu vou escolher o que eu pago menos taxa, porque isso vai estar contribuindo diretamente para uma rentabilidade maior nas operações que eu me expor, né? Então, galera, a Cardano, a longo prazo, ela tem o potencial, ela tem a tecnologia. O que é que ela não tem? Ela não tem ainda a adoção, que é com vários contratos rodando na rede, vários desenvolvedores empreendendo na rede e vários usuários utilizando a rede. Então, a Cardano, Bosco, é como se fosse aquele atacante que vai bater o pênalti, e aí você fala assim, o pênalti é meio gol, porque é só o atacante e o goleiro, e o gol é grande pra caraca. Só que não é verdade, por quê?
porque o atacante pode perder o gol, ele pode bater para fora, o goleiro pode agarrar, etc. Mas existem técnicas para você bater o pênalti de uma forma que seja tão difícil para o goleiro pegar, que aí sim você fala que é aquele pênalti indefensável, por exemplo. O que é que vai tornar a Cardano esse gol, né, Bosco? Vamos fazer essa analogia. O que é que vai fazer a Cardano ter o sucesso? Vai ser a comunidade e vai ser o quão essa rede vai crescer com o lançamento dos contratos inteligentes. Cara, esse relatório da Grayscale é muito top, velho. E ele termina assim, ó, comparando o mercado de criptografia com os provedores de Web 2.0. Ele fala AWS, que é a Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, esse Tencent Cloud que eu não conheço. E ele fala que eles alcançaram sucesso em diversos graus. Que a Cardano, ela pode ser esse player que vai conseguir rivalizar com esses grandes, com essas grandes empresas de tecnologia, cara. Isso, galera, não é cardanistas fanboy de moeda, como maximalista que tá falando. Eu nem sou maximalista, né? Eu acho assim que Ethereum e Imagina Cardano... se fosse. Eu acho assim que Ethereum e Cardano podem coexistir e as duas podem dar certo. Ó, Cardano, Ethereum, Solana, Polkadot. Todos esses projetos podem dar certo. Todos esses... Bitcoin enquanto reserva de valor, né, Bosco? Mas enquanto tecnologia, não, que não é usável, né, cara? Para DeFi, por exemplo, etc. Então, vão coexistir, galera. E aí a gente fica nessa briguinha aí, a Cardano é melhor que Ethereum, não sei o quê. Se acredita, estudou, acredita nos dois, investe nos dois. E a Grayscale fala que a Cardano não precisa ser o único vencedor. Caraca, velho. Bosco, parece que a Grayscale assiste as lives da Cardanistas, velho. Não é possível, cara. É sério. Não, comentem aí. É sério. Eu acho que a Grayscale assiste as lives da Cardanistas, porque a gente fala isso direto, cara. Direto. A gente tá com 210 pessoas na live. Galera, se vocês gostaram de a gente ter trazido esse conteúdo da Grayscale, dá o like, né? Se inscreve, liga as notificações para você não perder os nossos vídeos. Faz stake na nossa pool Cardanistas, né? Comenta aqui também nos comentários do vídeo aqui a sensação que vocês têm, né? A percepção que vocês têm depois de vocês conhecerem esse relatório que o maior fundo de criptomoedas do mundo produziu, né? Falem aí se vocês estão mais otimistas com o Cardano ou não, ou se vocês já estavam cientes de que existe um risco por investir em Cardano, que é o risco de a rede precisa crescer, precisa, né, Bosco? Precisam ser lançadas coisas na rede para ela se mostrar resiliente no longo prazo, né? Então, lançou os contratos inteligentes. Agora é a hora da Cardano ir lá bater esse pênalti. Mas, Bosco, eu fiquei sabendo que tem mais coisa nesse relatório e que no Instagram da Cardanistas vai sair mais coisa desse relatório, é verdade? A gente vai postar a parte desse relatório lá no Instagram. Tem um pessoal perguntando onde o link desse relatório, tudo vai estar na descrição desse vídeo. Vocês vão encontrar tudo que a gente falou na descrição desse vídeo também. Pois é. Segue lá a gente no Instagram que vai ter mais informações sobre esse relatório. Esse slide eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, tá? Mas no primeiro link da live, vocês têm aí o material original, o PDF em inglês, tá? O pessoal tá gostando. O pessoal tá gostando pra caramba. Olha, galera, a gente preparou, né, Bosco, esse slide junto, né? Discutindo, conversando. E, assim, eu sou muito falante, né? Então pode parecer que o Bosco não domina o assunto, mas, assim, o Bosco é um cara... O Bosco foi quem estudou esse relatório primeiro, cara. De madrugada, o Bosco mandando parte do relatório para mim em inglês, não manjo de inglês. Aí eu copiando no WhatsApp, colando no Google Translator. Porque, cara, esse relatório tá muito alinhado com o que a gente fala aqui na Cardanistas e a gente fica contente quando a gente tem uma confirmação, né, daquilo que a gente pensa, de que realmente a gente está transmitindo uma informação de qualidade para vocês aí, tá? Com certeza. Beleza, galera. Mas assim, pé no chão, tá? Pé no chão.
investimento é uma coisa que você tem que usar a razão, você não pode utilizar a emoção, né, o entusiasmo, né, mas assim, Cardano, cara, tipo, é um projeto que eu sou muito otimista, velho, muito otimista, pela questão da revisão por pares, né, Bosco? Tudo é feito na Cardano para dar certo, cara, e as coisas demoram mais para acontecer por esse motivo, que é o que a Grayscale falou no começo do relatório, mas é o que a gente fala, é investimento de risco, não coloquem o dinheiro que vocês vão precisar no curto prazo, não coloca toda a sua grana em ADA, por exemplo, porque a gente pode, imagine que tem um bug, Deus livre, mas que tem um bug, isso vai repercutir, isso vai ter uma queda, mas depois vai voltar porque o projeto é muito bom. Cardano, galera, para vocês terem noção, a Polkadot, que é uma outra blockchain que está no top 10 no mercado, ela utilizou o white paper da segurança da rede da Cardano, que é o Ouroboros, né, que é o protocolo de segurança, utilizou como base no deles. Então, imagina o quanto que Cardano ela contribui para o mercado criptográfico como um todo, né, Bosco? E Cardano tem missão. O Charles Osson fala que a Cardano se propõe a ser uma plataforma global, social e econômica, né, que as pessoas tenham identidade, né, tenham direito a ter identidade na blockchain, ter acesso a serviços financeiros descentralizados, por exemplo. E, como a gente fala, é vanguarda, cara. Velho, o que a gente fala, a Grayscale falou, velho. Eles só podem assistir a live da Cardenista. Sim.